Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da City Pharma, conhecido carinhosamente como CityCast. E hoje estamos aqui, com dois convidados especiais, que é o Thiago Machado, nosso atual presidente da rede City Pharma, e a Ângela Ferreira, nossa coordenadora administrativa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Hudson? Tudo ótimo. Obrigado por vocês estarem aqui compartilhando um pouquinho do tempo de vocês para a gente levar esse conteúdo bem legal aqui para os nossos lojistas e para empresários que estão ouvindo aí a gente também. Vamos falar um pouquinho de serviço, de como a City Pharma, no mercado tão competitivo como o mercado farmacêutico, como a City Pharma consegue ajudar o lojista a prosperar no negócio. Thiago, fala um pouquinho para a gente aí, um pouquinho da City Pharma e dos serviços que a gente tem para oferecer, como que está esse ano, o planejamento, fala um pouquinho para a gente. Hudson, vou dar a minha visão primeiro como lojista. Legal, isso é sempre bom. Porque é importante. Eu acho que essas novas ferramentas que nós adquirimos e tudo que a City Pharma oferece, ela é muito importante para o lojista. Muito, mas muito. Esse mercado, como você disse, esse mercado competitivo, que é muito dinâmico, que muda a cada dia. Se a gente não tiver preparado, aí, meu irmão. Perfeito. Entendeu? Não tem como. E assim, a minha visão à frente, agora da rede, falando como presidente da rede City Pharma, foi uma coisa que eu sempre sonhei, para te falar a verdade. Você já ouviu várias vezes eu falar, Ângela, não sei, mas eu acredito que sim. Assim, sem dados, nós não temos como tomar decisões. A gente não pode, nesse mercado tão competitivo, esse mercado que exige demais da gente, a gente tomar decisões baseado no achismo, baseado no coração, tirei do coração, no sentimento, essa é a palavra que eu queria encontrar, o sentimento. Tô pressentindo que eu vou tomar essa decisão Vou tomar essa decisão aqui, porque o cara esteve na minha loja, tocou no meu coração, e eu vou tomar. O cara foi lá na rede, ele conversou comigo e eu gostei dele, ele, gente boa pra caramba, e vai lá vender o produto, eu vou botar esse produto. Não é assim. Falando nisso, é legal a gente que está há muito tempo no mercado, Thiago? Toda indústria, seja qual o tamanho que for, quando ela vai com lançamento, esse lançamento é o melhor do mercado, tudo. E isso, quando a gente não tinha dados e informações, a gente acreditava, e comprava e fazia ponta de gôndola. Exatamente. Bacana. Então, assim, eu acho muito importante a gente ter ferramentas capazes de nos ajudar no dia a dia, nos ajudar a tomar decisões importantes. Sim. Então, assim, foi uma coisa que eu sempre sonhei, como eu disse, a gente ter ferramentas, a gente está agora com uma ferramenta que é um BI, que vai nos ajudar, bastante a tomar decisões. E como você falou, o cara chega lá para lançar um produto, aí quer vender o produto dele, porque é um lançamento, ele quer colocar no mercado, quer fazer número, e assim, o produto não tem giro, não tem nada, não teve uma boa aceitação. Às vezes que nem evoluiu, nem cresceu exatamente. Ainda, mercado muito novo, Ou a gente está com um produto lá que a gente vai negociar, que ele não vende na rede, Sim. Hoje a gente tem condições de ver se realmente esse produto vende, se esse produto não vende, qual é a importância desse produto, se ele é um produto dentro da nossa rede, um produto de curva A, de curva B, de curva C, que fazem realmente a diferença na vida do lojista, E para a gente negociar melhor também. Perfeito. E aí, então, fica a dica, Thiago? Eu acho importante falar isso porque, assim, a ferramenta que a gente contratou, para a gente entender mais os dados, informações, ela vai ser fundamental para as negociações da rede City Pharma, mas também você, lojista, se tiver, às vezes chegou um vendedor na sua loja que está oferecendo um produto, você está em dúvida, pode perguntar para a gente, manda lá para a gente a informação, a gente vai tentar entender o número do mercado, entender os dados, para te apoiar nessa decisão também de compra ou não. Ângela, agora eu quero falar um pouquinho com você, Ângela. A gente,
Ano passado, em 2024, a gente contratou uma ferramenta para profissionalizar a gestão da rede City Pharma, né? Processos, acompanhar, tu ter realmente o controle de tudo. Que para esse ano de 2025, a gente tem um mantra lá interno, né, que a gente está buscando, que é eficiência operacional. Fala um pouquinho para a gente, né, sobre o sistema, sobre como isso vai impactar no dia a dia do nosso lojista. Então, na verdade, a gente foi observando, né, ao longo desse tempo, né, ao longo do caminho, de que a gente precisava organizar a casa internamente de uma forma com que a gente conseguisse alcançar essa excelência para o atendimento. Então, com base nisso, né, o nosso principal ponto, né, que a gente identificou era justamente a organização dos processos de uma forma geral. Né? Aí, através de pesquisas, chegamos a uma ferramenta que consegue realmente ajudar a gente hoje a entender em que momento a gente está, seja no atendimento de uma loja, seja no processo de implantação. Então, os processos, de uma forma geral, hoje eles são organizados dentro dessa ferramenta. Né? E, além disso, né, as lideranças conseguem ter um acompanhamento melhor, né, até mesmo para que a gente consiga alcançar aí essa eficiência partindo da nossa equipe. A gente espera sempre, né, que a gente consiga oferecer o melhor atendimento para os lojistas. A gente está aqui para isso, né? Exatamente. A gente hoje vive City Pharma para atender os nossos lojistas. Sim. Então, a gente precisa realmente organizar ali dentro, né, organizar a casa, acompanhar nossa equipe, acompanhar nosso pessoal, entender, né, como essa prestação de serviço está chegando até eles, e nada melhor, né, do que a gente conseguir ter isso e ter números para comparar, né? Números são importantes em todo momento, né? Em toda ocasião. E para a organização dos processos também. Então, hoje a gente está realmente trabalhando de uma forma bem mais profissional, né? Internamente, buscando a excelência no atendimento, Sim. que a gente espera aí que 2025 seja o ano para a gente, Com certeza. Né? E assim, pegando o gancho, Ângela, falando como lojista novamente, a gente às vezes não imagina que isso tudo é feito lá, dentro da sede administrativa nossa, né? Essa excelência, essa busca por excelência. Então, assim, o podcast, o CityCast, ele vai conseguir, né, chegar no nosso lojista para que ele tenha essa ideia. Ele vai conseguir chegar a pessoas que, de repente, querem abrir uma farmácia, estão pesquisando por farmácia, para eles entenderem o quanto de excelência nós temos lá dentro. O quanto de excelência nós estamos preparados, né? Perfeito. E aí eu gostei de uma palavra que você usou, Ângela, que foi acompanhamento. Porque tem tudo a ver com o nosso momento agora, de 2025, em que a gente passou, né, redesenhando o nosso setor de performance, justamente para fazer um acompanhamento, né, desde que a loja ela entra para a rede City Pharma, todo o processo de implantação, né, até a sua maturação, né? Toda a jornada dela aqui dentro da City Pharma, adoro essa palavra, jornada, é bonita, né? Lembra coisas de filme, né? Mas enfim. E eu queria ver com você, ouvir de você, Ângela, como que está isso para o nosso lojista? Qual vai ser a percepção do nosso lojista com esses novos serviços que a gente tem a oferecer? Então, na verdade, a percepção ela já começa pela proximidade. Né? A partir do momento que a gente conseguiu reformular o setor, a gente identificou que era necessário realmente reformular o setor justamente por essa necessidade da gente estar mais próximo dos nossos lojistas. Então, a partir daí, a gente começou a fazer realmente um acompanhamento mais a fundo, um acompanhamento mais criterioso, né, em relação aos dados da loja, para que a gente consiga auxiliar de alguma forma, né, com tempo, na verdade, para conseguir ajudá-lo em determinadas situações. Eu acho que acontecia muito da gente acabar identificando muitas vezes o problema quando a loja já está numa situação bem difícil e a gente sabe que aí, né, poder caminhar sem condições, seja de fazer uma reformulação do mix da loja ou qualquer outra questão, principalmente que envolva o financeiro, né, a gente precisa realmente ajudar, a gente precisa entrar no circuito no momento em que ele ainda tenha condições, né, de fazer alguma coisa. Então, a gente reformulou realmente o setor para ter realmente essa proximidade bem maior com as lojas, a gente ter um contato mais efetivo, né, com os lojistas e acompanhar realmente os indicadores, né, ajudar para que a saúde financeira dele esteja realmente em dia, digamos assim, né? Então, você está me dizendo que a gente vai ser mais ativo com esse nosso cliente, o nosso lojista, né, durante a vida dele aqui na City Pharma, para justamente não deixar ele chegar num processo de UTI e não ter mais resgate. Seria isso. Exatamente. E eu acho que, assim, a questão, na verdade, do ser ativo,
E eu até falo agora como City Pharma de uma forma geral, né? Não só em relação ao setor de performance. Sim. A gente precisa realmente de fazer com que os lojistas eles entendam que a gente está aqui para eles, por eles. É justamente para atender, seja para ouvir, né? Tá com qualquer tipo de dificuldade. Vocês fazem parte de uma rede, né? Exatamente. Os lojistas fazem parte de uma rede justamente Usem por isso. O serviço, Usem, né? exatamente. São serviços próprios, né? Para nós mesmos, né? Exatamente. E eu acho que falta muitas vezes o conhecimento, né? O conhecimento ou a falta de tempo, né? A gente entende que a rotina do lojista, né, da loja ali é sempre muito corrido e a gente precisa realmente estar ali como base para mostrar que tem gente olhando por eles, né? E assim, também, Hudson, pegando o gancho, isso mostra que nós não queremos botar só loja para dentro, né, Ângela? Exatamente. A gente não quer pegar um camarada e botar ele para dentro da City Pharma para fazer número. Não, a gente oferece o serviço, né? Como a gente fala, a gente segura na mão, a gente, né, oferece tudo vamos dizer assim, suporte que o lojista precisa. Então a gente não quer só botar a loja para dentro e acabou. Aí o cara começou, abriu a loja, começou a funcionar e nós não acompanhamos nada, nós não vimos nada e aí daqui a 6 meses essa loja tá fechando as portas. Não vale só entrar, né? A loja precisa entrar e permanecer. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer realmente, e é o que a gente faz, oferecer o serviço, oferecer todo o suporte ao nosso lojista nesse tempo de maturação para que ele consiga caminhar, né, sozinho depois de um tempo. Que bacana, né? Falando de serviço, Thiago e Ângela, a gente recente já lançou, né, uma ferramenta que é um serviço novo que a gente vai oferecer sobre precificação. Cara, aí... né? A gente eu acho que é o calcanhar de Aquiles e de todo o mercado, né? E não só o mercado farmacêutico, mas como alimentar, qualquer canal, qual é o preço certo? Exatamente. Tanto para você atrair o cliente para dentro do seu negócio e você vender, mas também para você recuperar sua margem. Exatamente. Né? Um pouquinho, né? Ainda tá novo, tá começando, né? Mas desse serviço da rede, Thiago? Eu acho, Hudson e Ângela, que a gente está, mais uma vez, saindo na frente. Porque é uma ferramenta de inteligência artificial que vai nos ajudar a precificar a nossa loja. Aí eu me lembrei, Hudson e Ângela, da época que eu era moleque, lá em Bom Jesus, que eu ficava... mercado em mercado, indo fazer cotação de preço, né? Só no caderninho. Só no caderninho, aquela listinha, aí fazia a cotação de preço. A gente faz isso até hoje. Sim. Né? A gente fica lá, quanto meu concorrente, quero saber quanto meu concorrente está vendendo. Eu pego o encarte de um, pego o encarte de outro, vou no aplicativo de um, vou no aplicativo de outro. Acabou isso. A gente não vai precisar mais com essa ferramenta. A gente vai conseguir, de dentro da nossa loja, ver o preço que o nosso concorrente está vendendo. Cara, isso é assim, no mercado competitivo hoje, que a gente, né, tá batendo nessa tecla, é fundamental, cara. É fundamental. A gente vai conseguir enxergar o preço que ele vende, a gente vai conseguir enxergar se é promoção ou não, né, se é um preço recorrente, e a gente ainda vai conseguir saber se a gente está vendendo mais caro, se a nossa loja é mais cara, ou se a nossa loja é mais barata. Perfeito. Então, se a gente está mais caro, a gente consegue ajustar para se igualar, para vender mais barato, porque, vamos dizer assim, o consumidor hoje, né, ele guarda muito o preço. Então, o preço para ele hoje é muito fundamental. Então, a gente vai conseguir saber se a nossa loja está mais barata, se está mais cara. E se a nossa loja está mais barata, quanto mais barata ela está... Será que é necessário estar tão mais barato assim? Será que é necessário estar tão mais barato? Então, a gente pode subir um pouquinho a nossa margem, ganhar mais um pouquinho. Perfeito. Cara, é assim, sensacional. É um top, não? Pode falar. E mais uma vez a gente falando do tempo, né? Agora, Exato. com a ferramenta, a gente consegue ter análises mais precisas, informações realmente mais valiosas e gastando menos tempo da época que você não estava tudo no caderninho, claro. né? Estamos dando tempo, né, pro nosso lojista para gastar com outras coisas, e a gente né? vai conseguir o nosso departamento comercial, né, Hudson? Opa! Cadê o comercial? Cadê o Camila? comercial? Alô, Thaís? A gente vai conseguir, cara, vamos dizer assim, ter preços mais assertivos.
Sim, A gente vai conseguir fazer ações, né, de certos produtos. Não dá muito spoiler, tá? Que a gente tá no início, Thiago. Toda vez. Mas é porque a gente tem vários planejamentos com a ferramenta. Mas pode continuar, mas só cuidado com spoiler. A gente vai conseguir fazer ações. Senão amanhã tem lojista cobrando. Pode cobrar, óbvio, né? Mas... Vamos com calma, um pouco ansioso. A ferramenta... Não, mas é legal, Thiago, assim, que o serviço ele tá nascendo e o Thiago, ele demonstra essa ansiedade boa, positiva, né, com relação a esse entusiasmo boa. Esse entusiasmo porque ele é lojista, né? Exato, e ele tem as mesmas necessidades que os nossos outros lojistas. Hoje ele é presidente, está como presidente, mas ele, enquanto lojista... Mas a minha essência é de lojista, é o balcão, né? É o balcão. Você é farmacêutico? Não, né? Você não é farmacêutico, mas você está lá na farmácia com a baia. Você é de TI? Olha, essa eu não sabia. É de TI. Aí, ó, Rafael, por isso que eu gosto. Não, bacana. Então, assim, é um serviço que ele vende com grande diferencial. Sim. Ainda está no começo, a gente ainda vai aprimorar muito ele, né? Mas, assim, o que a gente já tem para oferecer, nenhuma outra rede tem. Isso eu acho que é importante a gente falar. Exclusivo City Pharma. É exclusivo, né? Por enquanto, City Pharma só realmente, assim, dentro do nosso mercado, redes de Abrafarma que utilizam. Então, somos pioneiros nisso. Acho que a palavra pioneiro é bacana. Você ter dito isso no início, né? Falando um pouquinho mais, vamos continuar aqui nos serviços, né? Porque a gente falou um pouquinho das ferramentas que a gente contratou, né? Para gestão, ferramenta para gestão da rede, para ajudar o nosso lojista na eficiência operacional. A gente falou um pouquinho também da ferramenta para precificação. E agora eu queria só falar rapidamente, Ângela, que assim, quando a loja entra para o nosso negócio, tem todo um processo burocrático, né? A gente está no mercado que é o mercado farmacêutico que tem muitas exigências legais. Fala um pouquinho dessa prestação de serviço também para o nosso lojista. Sim, assim, para esse momento, eu acho que é realmente o mais importante. Na maioria dos casos, né, de abertura de loja, um dos pontos que os lojistas têm mais dificuldade, né, os investidores, digamos assim, né, que não são do ramo e que conhecem realmente bem menos em relação a isso, é no processo de abertura por conta de legalização, né? Farmácia tem muito documento, tem muita informação que precisa seguir e até mesmo para vocês não terem problemas financeiros, digamos assim. A gente já teve vários casos de lojistas fazerem todo esse processo sem o nosso suporte e chegar lá na frente, precisar refazer. E aí tudo é pago, né? Tudo gasta dinheiro. E a gente tem uma consultoria para isso, né? Nós temos 2 consultoras farmacêuticas que trabalham com a gente hoje. Muito competentes. Dão todo o suporte, né? Tanto para abertura de loja, quanto na fase de renovação, né? Tudo que é voltado para legalização, a gente consegue dar esse suporte para as lojas. É realmente um serviço bem importante e a gente tem uma equipe, digamos assim, bem preparada, né, para ajudar. Pô, que bom. Serviço que só a gente oferece, né? É verdade, mas um serviço exclusivo, né? E com isso, pessoal, falando sobre implantação, eu adoro chamar vinheta. Então, eu vou chamar uma vinheta, né? Porque no próximo bloco, a gente vai trazer 2 empresárias de Sertãozinho, né? Que é a nossa primeira loja fora do estado do Rio de Janeiro, aqui no estado de São Paulo, tá bom? Então, roda a vinheta, por favor. Olá, pessoal, estamos de volta agora nesse bloco com 2 empresárias aqui de Sertãozinho para a gente conversar um pouco e conhecer um pouquinho essa jornada, né, no segmento farma. Estamos com as empresárias Viviana e Lígia aqui para a gente bater esse papo. Primeiramente, obrigado por vocês terem aceitado o convite aqui. É um prazer estar com vocês aqui, recebendo vocês. Ainda mais tendo em vista, né, que a loja de vocês acabou de nascer. Né? Então, tirar vocês de lá para trazer aqui para vocês, então é uma honra maior ainda para a gente. Meninas, posso chamar de meninas? Pode sim. Não tem problema? Não, vou chamar vocês de meninas. É uma mania minha, eu chamo minha equipe de meninos o tempo todo, então, assim, é um jeito carinhoso, tá? Meninas, eu queria entender um pouquinho com vocês, né? Primeira questão, né? Vocês escolheram a City Pharma antes mesmo da gente abrir oficialmente a expansão da nossa marca para fora do nosso estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria entender com vocês, aí fiquem à vontade, para quem vai responder, como foi essa escolha pela marca City Pharma? Olha,
Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou farmacêutica, apesar de não ser do ramo, né? Então, já era uma vontade minha. E aí, juntou com uma vontade da Vivi de empreender. E ela, muito mais estudiosa do que eu, né? Foi ali buscar os caminhos, né? Como seria possível, como vamos fazer, né? E nessas pesquisas, né? A gente chegou na City Pharma, principalmente por conta de que a gente era completamente imatura. Sim. E não sabia como lidar. Então, a gente precisaria de uma rede que nos respaldasse, que nos desse suporte para começar a engatinhar e realmente alçar voo depois. Cara, que bacana. Então, foi através de pesquisa, de informações. Mas me fala um pouquinho, Viviana. Agora eu vou partir para a Viviana, já que você falou que é a Viviana, que é estudiosa. Então, eu vou arrancar um pouquinho mais de informações da Viviana. Viviana, vamos lá. City Pharma, né? Estado do Rio de São Paulo. Nossa primeira loja no estado de São Paulo, em Sertãozinho. Vocês, como proprietárias. Né? Viviana, você não é do ramo de farmácia. Eu entendi que a Lígia é farmacêutica, então tinha um pezinho aqui, apesar de não ter sido do varejo, né? Mas você, Viviana, farmácia, foi a Lígia que te convenceu ou não? Você estudou o mercado? Fala um pouquinho para mim. Na verdade, a gente estudou junto, assim, a gente uniu o útil ao agradável, né? O desejo de empreender, sempre foi muito ativo e era o momento, e a Lígia, nesse momento, estava morando com a gente, né? A Lígia é minha enteada, e a gente conversava muito, assim, e aí eu vendo até ali algumas dores, né? A palavra dores de novo. Algumas dores dela. Na moda. Ela trabalhando ali no PA, né? No pronto atendimento, linha de frente de Covid, aí eu observava ela saindo, voltando, e aí eu queria mudar aquela realidade, eu queria que eu conseguia visualizar ela num lugar, assim, melhor, um ambiente mais gostoso, mais a nossa cara, o nosso jeitinho, ela com um pouco mais de autonomia, né, que ela sempre tinha algumas questões ali que ela queria fazer certo, ela é muito correta, muito dedicada, e eu muito motivada, encorajada também pra gente fazer, falei, é a união que precisávamos, né, demos as mãos e aí tivemos um contato com o lojista de vocês, sim, verdade. Sim, com uma das pesquisas, a gente estava vendo móveis, que a gente já tinha definido que era farmácia, tínhamos estudado, tínhamos lido um pouco, entendido esse varejo. Aí esse lojista meio que fez a ponte, assim, apresentando a gente para, então, Marise, que era presidente, né? Não, vou apresentar vocês, eu tô indo para uma feira, acho que era Bradilã, se não me engano, eu vou falar de vocês, posso falar de vocês? Ele era também bem acelerado, né, Lígia? E aí nós falamos, sim, é o que a gente quer uma gestão de negócio que venha nos ajudar, a gente tem o desejo, a vontade, mas a gente não tem conhecimento, a gente não tem o caminho das pedras, a gente não pode errar tanto, não pode demorar tanto para chegar o momento bom. Então vamos comprar vamos nos associar a um modelo que tenha gestão, que sabe o que é correto, né, o que já deu certo para eles, que pode dar certo para nós também. E pegamos na mão, nunca mais soltamos. Opa, que bom, isso é muito bom de ouvir. E aí, falando um pouquinho ainda dessa etapa, desse tudo muito novo para vocês, né, Viviana e Lígia, me fala um pouquinho da visão de vocês antes de abrir a farmácia, ainda quando estava na fase de pesquisa, até na fase de obra, né, de estudar um pouquinho, de já começar a entrar ali no mercado. Como era a visão sobre o mercado farmacêutico? E aí depois eu vou fazer uma outra pergunta. Como é a visão depois que abriu, com 2 meses de loja? Fala um pouquinho pra gente. Olha, tem uma frase que eu ouvi muito de vocês, de vários de vocês, eu espero que seja frase boa. Lígia, eu tô te passando isso agora, apesar de estar um pouco cedo, porque lá na frente você não vai conseguir olhar. E é real, é muita coisa. É um turbilhão de informações e aquilo que você imagina não chega nem perto do que você realmente precisa ter de conhecimento. Então, volto a dizer o quanto é importante, né? Eu lembro de pegar a Samantha, socorro, eu preciso disso. E aí ela me encaminhar para a pessoa que ia me ajudar ali, ser o meu alívio, né, no dia. Então, eu tinha uma visão preocupada, até falava muito disso para Vivi, que eu tinha muito medo das partes técnicas, né, de toda a legislação que a gente precisa seguir. E também de dar conta de tudo, né, porque eu sabia que a Vivi, por agora, estaria um pouco mais afastada e que depois ela viria, e eu ficava com muito medo disso. Mas, assim, é possível. Quando a gente tem ajuda, quando tem mais braços ali para te socorrer, é completamente possível.
Ah, que bom ouvir isso. Para quem não sabe, Samantha é do nosso suporte administrativo, tá? Só para ficar claro. E ela é incrível. Ô, Samantha aí, olha que elogio. Assim, como ela é Que bom. eficiente e fofinha. Olha, vocês não têm a noção, como a gente fica orgulhoso quando a gente ouve isso de vocês, né? Que é esse o nosso desejo, como enquanto empresa, enquanto rede, de apoiar vocês nessa jornada que é abrir uma farmácia. Vocês estão com 2 meses. Cheio de desafios ainda, né? Muita coisa ainda pela frente, né? Até para vocês amadurecerem o negócio. Falando um pouquinho ainda do negócio de vocês. Abriria a farmácia novamente? Ainda está cedo. Tivemos várias vários processos de documentação, né? Com esses 2 meses, já para determinar, não, faria tudo de novo? Ou não? Cara, abriria outro negócio, pastelaria. Bom, para mim, eu acho que a resposta é óbvia, né? Eu, como farmacêutica, eu sou uma defensora nata da profissão, então, sim, com certeza eu abriria. Que bom ouvir, porque assim, é um mercado cada vez mais concorrido, né, meninas? Viviane, você também atua em outro segmento, Sim, né? eu sou compradora. Você é compradora, né? Professora. Professora. Tudo. Faz tudo. Pô, bacana, bastante informação aí, hein? Mas, Viviane, você entende bem de mercado também, né? De conhecimento. É um mercado desafiador, né? E como que uma rede, como a City Pharma, né, no caso, que está atendendo vocês, que vocês são nossas licenciadas, como a rede ajuda vocês no dia a dia? Fala um pouquinho para a gente. Sim, ele é como se fosse uma bússola, né, que vai nos norteando ali, se a gente sai do caminho, se descarrilhar, né, puxa para cá, tem o Luiz, Alta Performance, está sempre falando com a gente, pegando os dados, é lógico que tem que ter um período aí, né, para um histórico, para a gente realmente conseguir trabalhar legal e ter esse sentimento aí, né, Lígia, desses retornos, mas nem é isso agora que a gente está preocupada, né, a gente quer atender bem, a gente quer captar clientes, acho que a gente está naquela fase que está sonhando e colocando em prática, parceria é a nossa palavra-chave, a gente está atrás das parcerias que a gente falou que faria, né, trazendo pessoas para a loja, tentando colocar marca conhecida, mas a gente tem certeza que no momento certo, que depois do primeiro trimestre, vamos ter números para estudar, vamos buscar essa prosperidade, fazer ajustes, né, alinhamento aqui, lição de casa, e a certeza e a garantia que a gente tem é essa, que vocês não vão deixar a gente se perder, né, sem saber como medir, sem saber para onde estamos indo. Se a gente sair, vai ter direcionamento ali, vão trazer a gente de novo, vão ver se a gente está sendo uma farmácia lucrativa, porque não é só vender, né, a gente aprendeu que não é só vender, precisa a gente lucrar, tem que ter né? um pouco de lucro também, tem que ter esse retorno mesmo que a gente idealizou lá na frente e a gente investiu, né? Vamos falar a verdade, aí tem um investimento que não é barato, a gente comprou aqueles móveis premium lá, né? Bem bonitos, a nossa loja é linda. É linda mesmo. E assim, tivemos que realmente fazer um investimento do bolso, porque somos novas, assim, somos famílias humildes, a gente não tinha nada guardado, a gente sonhou e foi. A gente falou, agora a gente vai ter que pagar a conta. E aí, assim, nossos esposos, né? O Hugo, né? A Lígia, o meu esposo são nossos investidores aí que estão atrás da gente e nos apoiaram, levaram a gente pro Rio. A gente convenceu eles a levarem a gente pro Rio, conhecer vocês. Que legal. E a gente se encantou, né? Então, a gente tá feliz, vale a pena, vai ser próspero, já está sendo muito legal, né, Lígia? Cada dia é um resultado diferente, que a gente sente uma evolução. E Lígia, né? Vou falar agora um pouquinho com a Lígia. Lígia tá ali no dia a dia da farmácia, né? Você que tá tocando, a Viviane vai vir mais para frente. Quando tiver tudo certinho, nossa, logo, se tudo Deus bonitinho, tudo lindinho, aí a Viviana chega, E fecha né? a caixa para ela. Olha, já vou gostar, já. Então, Lígia, vai pavimentando a estrada, porque a Viviana vem aí, tá? Quando se aposentar, não, né, Viviana? Vai vir antes, né? Amém. Mas se Deus quiser, o quanto a Lígia me chamar, eu venho. Não, perfeito. Lígia, você que está no dia a dia da farmácia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse desafio. Aí agora pensando assim, vocês não vieram do segmento, né? Vocês vieram de fora do segmento, como eu falei, apesar de você ser farmacêutica, não do varejo farma. Mas para um empresário que não é do segmento farma, você tem alguma dica, algum conselho para dar? Você que já está tocando ali no dia a dia, já na operação da farmácia, você tem alguma dica, algum conselho que você gostaria de dar para esse empresário que está ali pensando, pô, invisto ou não invisto em farmácia? Fala um pouquinho para a gente. A farmácia, ela deixou também de ser esse lugar procurado só quando é necessário, né? A gente vê lá, principalmente ali onde a gente está, que virou um desejo.
virou um lugar onde as pessoas vão passear e comprar coisas das quais elas gostam, né? Dermocosméticos, perfumaria. Quando você é mãe, né? Você vê as mães lá encantadas ali no mundo infantil. Então, assim, é muitos campos a serem abordados ali dentro. Então, eu acho que quando você tem caminhos, você tem várias oportunidades abertas ali na sua frente, né? Porém, tem todo, como a gente disse, que era a minha parte que eu tenho medo de legislação. Então, eu acho que ter um farmacêutico que vai fazer ali o beabá certinho, o arroz com feijão, vai te dar tranquilidade total, né? De você conseguir aí abranger tudo que é necessário, que realmente é muita coisa. Mas, sem dúvidas nenhuma, assim, não acho que seja necessário você ser um farmacêutico para você ter uma drogaria. Inclusive, eu acho que nem é a grande maioria, né, que acontece. Não tem esse estudo, mas eu acho que... Eu acho... Não sei. Pode boa ser. Pergunta. Vamos pesquisar um dia e trazer num próximo Sempre programa. Os que eu estou conseguindo fazer contato, assim, que às vezes a gente conversa, né, para ter aí uma troca mesmo, nem sempre é um farmacêutico ou próximo disso, é só mesmo um empresário, por ser um mercado muito abrangente. Mas, Lídia, agora falando sério, eu brinquei um pouquinho com os números, porque realmente eu não tenho esses números, mas, de fato, né, não precisa ser um farmacêutico. Você não precisa nem saber o que é um dipirona. Você precisa entender de negócio, precisa entender de gestão, se dedicar a isso, gostar de gente, né? Principalmente, né, Lígia, você sabe que lida com pessoas, né, o tempo todo, né? E farmácia, ele é um varejo da área de saúde, isso é importantíssimo a gente destacar, né? Então, assim, se unir tudo isso, não precisa de ser farmacêutico, não. Contrate um farmacêutico que vai ser melhor para você, né, Lígia? Porque, assim, o farmacêutico, ele tem um papel ali crucial dentro da farmácia, né? Mas você, enquanto empresário, você não... E a gente tem vários exemplos aqui dentro da rede City Pharma que eles realmente não são farmacêuticos, muitos exemplos. E que acaba conhecendo, né? Eu mesmo não sou farmacêutico, eu trabalho na sede, né? E eu conheço já bastante de medicamento, eu sou o consultor oficial da minha esposa sobre medicamento. Não é porque a gente vai aprendendo e é uma área muito legal, bacana. Mas você tocou num ponto importante, né, na sua resposta, sobre que farmácia não é só medicamento. Não. É um lugar que cada vez mais as pessoas estão procurando para bem-estar, para saúde, para beleza, né? E isso a gente tem informações através de dados, né? Que a rede City Pharma ela consegue disponibilizar para vocês também esse norte, para vocês falando qual é o percentual de crescimento de cada categoria, né? O que cada categoria é importante no negócio de vocês, né? E aí, falando de tudo isso, meninas, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final aqui para os nossos lojistas que estão assistindo, o nosso empresários que ainda não são City Pharma, mas que vão vir a ser, né? Desse um recado final, fiquem à vontade, né? Para falar um pouquinho pode falar um pouquinho da experiência de você, Viviana, e você, Lígia, né? Um recadinho final para todos os nossos ouvintes e agora o podcast também assiste, né? Não é só ouvinte é da época de rádio, né, gente? Oh, meu Deus, minha idade. Pode começar, Viviana. Pode começar. Então, eu gostaria de deixar, assim, a seguinte mensagem, né? Se a pessoa tem o desejo de começar, de ser um lojista, se gosta do varejo farma, né? Tá com essa ideia na cabeça, que se realmente se associe, né? Que procure uma rede forte, uma rede bem conceituada, como a City Pharma, faz toda a diferença, porque você entra numa grade de preço, uma logo bonita, colorida. Imagina o letreiro de você. A Bianca faz muito bem feito, capricha, nosso marketing, né? Tudo que a gente pede até em cima da hora, e ela vai lá e faz com todo carinho, né? Com todo o empenho, tudo que pode. E a gente se sente amparado, é muito bom. A gente entra na grade de preços diferenciada, você consegue comprar melhor, consequentemente vender melhor. E a farmácia é bem vista, é bem procurada. As pessoas já falam na nossa loja, nossa, essa loja tem preços bons, preços baratos. A gente já está conseguindo aquela fama de farmácia barateira, que é um diferencial bacana que a City Pharma disse que a gente teria e a gente já está tendo. Então, não tenha medo, né? Só não pode começar desarmado, despreparado. Então, se puder se associar, principalmente a City Pharma, é algo muito positivo. Só vem. Principalmente e exclusivamente City Pharma. City Pharma. E você, Lígia? Eu acho que ter medo é até normal, mas o que eu gostaria, assim, que as pessoas tivessem uma Viviana que vai com medo mesmo, né? Bacana. Te induz a isso, porque é o que eu disse. Vai ter alguém lá para te respaldar, para te ajudar, para pegar na sua mão.
E isso eu acho que faz toda a diferença, assim, quando você está insegura, quando você tem algum problema para resolver, ter alguém com expertise e com experiência para te ajudar. Perfeito, meninas. E com isso, né, eu me despeço aqui, agradeço a presença das empresárias aqui de Sertãozinho, Viviana e Lígia, e convido vocês, né, para um próximo episódio aqui do nosso já carinhosamente conhecido como CityCast, o podcast da City Farm, tá? Esperamos vocês no próximo, tem muita coisa ainda para rolar aí para vocês ouvirem e assistirem a gente.